Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula sobre o uso do editor de texto Word. Nessa quinta videoaula nós vamos continuar a mostrar algumas ferramentas, no caso as ferramentas do menu Iniciar, que é esse aqui, ó, ferramentas que dá de inserir. Como inserir tabelas, como inserir imagens, notas de cabeçalho, rodapé, número de páginas, revisar a parte do equation que a gente já viu na aula anterior. Alguns marcadores padrões, como data e hora. Se falar sobre essa marcação de hiperlink, você pode instituir também no Word. Essa parte de quebras de página, nós vamos tratar disso no segundo momento, quando a gente for falar de índices, tá bom? Seria objetos, imagens, gráficos, imagens de câmera instantânea. Vamos falar de algumas delas, mostrar como funciona. Para isso, nós vamos ver isso aqui a partir da montagem dessa norma. Se você lembrar dessa norma aqui, ó, ela tem duas figurinhas que não estão lá, ela tem um textão, tem tabela, né? Tem algumas figuras aqui, ó, tem mais tabela, ó, tem nota de rodapé, tá vendo? Então a gente vai tentar levar tudo isso aqui para lá. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês uma ferramenta do Windows que a gente não mostrou no começo, que é o Paint, né? Então é a maneira mais fácil de eu jogar isso aqui para lá sem dar uma carga tão elevada no tamanho do arquivo. Então vamos chamar aqui o Paint, que a gente quer botar aquelas duas figurinhas, uma aqui e a outra aqui. A gente já aproveita para colocar a uso da caixa de texto e a figura, tá? Então vamos chamar o Paint para montar a figura primeiro. O que o Paint vai fazer? Eu vou levar para ele essa imagem aqui, vou pedir para ele transformar isso aqui numa figura, isso aqui em outra figura, tá bom? Então vamos lá. Você vai no botão iniciar, digita Paint, né? Aparece aqui o aplicativo, que é o aplicativo mais básico de trabalho de imagem que o Windows tem. Você volta lá para a sua tela e você procura no seu teclado o Shift e o Print Screen, que é obter uma imagem da tela, né? Print Screen é fazer um print da tela, como vocês costumam fazer no celular. E aí você vem aqui para o Paint, ó, e dá um Ctrl V, que é o de colar. Aí ele cola, ó, exatamente a imagem da tela, tá vendo? E aí eu digo para ele, ó, eu quero que isso aqui vire uma figura, então eu recorto isso aqui, né? Aí venho aqui arquivo, novo, não salvo esse, colo, e aí mando salvar, ok? Os formatos mais recomendados é o JPEG, que é o menor formato, tá? Para a gente conseguir trabalhar sem carregar o arquivo, tá? Então vamos lá. Vou salvar aqui dentro da pasta figuras. Vou botar o logo da UDESC. Pronto. Já tem a primeira figurinha para ir para lá. Vamos lá, arquivo novo, vai zerado. Volta lá para onde tem a imagem que tu quer. Se quiser você pode melhorar o zoom, ó, fica mais pertinho assim, ó. É segurando o Ctrl e o scroll do mouse, ó. No Adobe, né, que é o visualizador de arquivos PDF. Então você pode dar um scroll aqui para chegar mais perto. Aí você vai Shift Print Screen, né, segura o Shift, tá? Shift e aperta, Shift o teclado e aperta o Print Screen. Dois botões do teclado, vai lá pro Paint, ó, Ctrl V. Aí ele colou, aí você recorta, ó. Laboratório de gerenciamento de pavimentação, arquivo, novo, não salva esse, cola, arquivo, salvar, muda o formato, JPEG, né? Só que agora é também um logo, mas é o logo do gel do laboratório. Vamos botar aqui só logo laboratório, lab. Pronto, já estamos com as figuras prontas. Agora nós queremos inseri-las aqui no Word. Como faremos isso? Bem, podemos inserir a figura sozinha, mas ela vai se misturar na formatação do texto e isso pode não ficar fácil de organizar. Então, às vezes é melhor você inserir uma caixa de texto, colocar a figura dentro da caixa de texto, mudar a formatação de ajuste da caixa de texto dentro do texto geral e aí posicionar onde você quer. Esse é um jeito, é o jeito mais produtivo. Então você vem aqui, inserir, ó, tá vendo? Tem várias caixas de texto disponíveis, né? Você pode inserir. Não, mais simples, é a que nós queremos, porque não é a caixa que nos interessa, é a figura que vai ficar dentro dela.
Então ele insere aqui uma caixa de texto. Veja que ele abre um menu completamente distinto, só para essa caixa de texto, né? E já tem alguma coisa para você digitar. E aqui no caso a gente não quer digitar nada, a gente quer inserir uma figura, tá? Então vamos lá no inserir, imagem, tá? E vamos procurar a nossa figura. Nós salvamos ela na pasta da nossa disciplina, né? Então tá aqui, figurinhas, logo da universidade. Aí você veja que tem esse contorno da caixa de texto e tem, né, um logo da universidade. Observe que o menu de formatação ele mudou um pouquinho, né, porque ele está acessível para o que está sendo selecionado, que no caso é essa logo aqui, ó, tá? Você pode formatar, por exemplo, contraste, ó. Você pode escurecer mais a imagem, ó, clarear mais, tá vendo? Tem uma série de coisinhas que você pode fazer aqui, mexer na cor, alternar pano de fundo. Algumas ediçõezinhas básicas, como se fosse um Corel Draw aqui dentro. Pode ser feito também. Girar, reduzir tamanho, aumentar tamanho, mexer em borda, né? Tudo isso aqui vocês podem explorar no menu formatar, que sempre vai ser exibido. Tanto faz qualquer objeto gráfico que você selecionar. Se eu selecionar a caixa de texto, o que acontece? Ele desmarca a figura, tá vendo? Me marca a caixa de texto, o menu formatar continua lá, só que aparecem outras ferramentas disponíveis. As ferramentas de edição quando é uma caixa de texto. Então, veja que não tem aquelas ferramentinhas de mexer com contraste, né? Porque aqui é uma caixa de texto. Então eu vou só diminuir o tamanhozinho dela aqui, ó, quadrar melhor. Vou dizer para ele que contorno eu quero sem contorno, tá vendo? Ó, fica só a imagem. E eu preciso falar sobre o posicionamento dela, que é importante isso aqui, ó. Qual é o posicionamento padrão dele? Ó? É alinhar com o texto. Mas eu prefiro que ele use essa aqui, ó, em frente ao texto, tá? Porque aqui ele não vai... Deixa eu colocar uma diferente para você entender, ó. Se você botar para ele ficar superior ou interior ao texto, olha só. Quando você pega e joga perto do texto, ó, ele não encaixa, tá vendo? Ó? Por quê? Porque essa formatação foi mudada, tá? Então a melhor formatação, a que atrapalha menos o texto, é essa aqui, ó, através. Que aí você pode botar em qualquer lugar. Opa, desculpa, não é através não. Então é a... Era para ser, então qual é aqui? Quadrado, próximo, através... Não, é essa aqui mesmo. É porque nesse caso não vai ser muito útil. Ó, aqui seria melhor atrás do texto, né? Ó. Mas aí como nós não queremos lá, queremos aqui, ó, trazemos ela para esse lugar. E aí a gente clica na nossa imagem, ó. E aí a gente pode dar uma reduzida no tamanho dela, ó. Aqui eu estou clicando na imagem, não na caixa de texto em si, ó. A caixa de texto é essa aqui, ó. Certo? Então, tem a imagem, que é essa, e tem a caixa de texto que a envolve. Ok? Então agora a gente já está com ela bem posicionadinha. Então aqui, ó, se eu vier, ó, arrastar, ó, ela não interfere no texto, tá vendo? Ela está atrás do texto, teoricamente. Então eu posso botar ela onde eu quiser, né? Que ela não vai ter muito problema. Agora do outro lado. Vamos inserir aqui do outro lado. Se você quiser ser mais produtivo, você só copia essa aqui, ó, e leva para lá e substitui a figura. Mas vamos fazer do zero para você relembrar o processo. Então, a primeira coisa, a gente precisa inserir uma caixa de texto. Então eu vou no inserir, caixa de texto padrão, né? Ele já pede para eu digitar alguma coisa, eu não vou digitar nada, porque eu quero inserir uma imagem. Então eu venho aqui inserir, imagem, procuro a logo do laboratório agora, insiro. Mas veja que quando você clica na imagem, ó, o processo de formatação, ó, tem várias alternativas aqui. Por exemplo, você pode mexer na cor, ó. Tá vendo que a cor padrão é verde? Você pode jogar para um azul, ó, um pano de fundo, entendeu? Você pode mexer no tamanho da imagem, compactar o tamanho dela, para diminuir o que ela gasta de espaço. O processo de renderização da imagem, para não gastar tempo também.
E alguns efeitos artísticos, ó, tá vendo? Ó, embaçar, ó, várias coisinhas pré-definidas que você pode usar, mas a gente não quer fazer isso, nós queremos nossa imagem só tamanhozinho um pouco reduzido. Dessa vez eu vou levar ela lá, ó, sem mexer em nada de formatação. Então, o que acontece aqui, ó? Aí você pode ver que ela se encaixa bem direitinho e não mexe no texto, tá? Então, para a formatação que ela deve estar usando, não afeta o texto, mas observe que a caixa de texto, ela está cobrindo, ela tem preenchimento. Aqui eu estou clicando, olha lá, vamos formatar, ó, na imagem. Aqui eu estou clicando na caixa de texto, não é isso? Olha lá, o formato está mudando. Então, se eu não quiser esse preenchimento, eu tenho que vir aqui, ó, preenchimento, sem preenchimento. Ó, agora, só tem preenchimento a figura, tá? Caixa de texto não tem. O contorno, aí ó, sem contorno, fica só a figura. Aí modo de visualização, ó, em frente ao texto, atrás do texto, ó, deixa atrás do texto. Pronto, agora a gente já está parecido, não tá? Com o nosso PDF. Então o próximo passo agora é fazer esse primeiro item aqui, ó, método da estufa, né? Trazer ele para cá. Tá? Já temos as figurinhas, com eles aprendemos aqui, inserir caixa de texto e inserir figura dentro da caixa de texto e formatar, né? Depois de selecionada a figura, você abre um menu de formatação dela ou da caixa de texto que a envolve, né? Todos fazem formatação de fundo, de espessura, de preenchimento, de forma, só de objetos gráficos diferentes. Aqui é uma caixa de texto e o que está dentro dela é a figura, ok? Então, voltando ao menu iniciar, nós vamos trabalhar agora com a continuidade para a gente quer inserir tabela. Então, eu vou primeiro inserir todo esse texto aqui, ó, para depois inserir essa tabela, ok? Então, continuando, nós vamos copiar essa parte aqui, ó, desse texto. Vou dar, como é que eu faço essa cópia rápida, de maneira mais produtiva? Primeiro, pessoal, nós vamos copiar só para ganho de tempo, tá? Claro que o normal seria digitar um texto. Você não encontraria ele pronto assim como está agora. Então, vamos lá, segura o Shift, né? Você segura, pode ser com o mouse mais produtivo, botão esquerdo do mouse e vai arrastando para selecionar tudo. Dá um Ctrl C. Você deve saber bem como fazer, né? Clica no texto que a gente está fazendo, que é a norma, e dá um Ctrl V. Só que se eu fizer só assim, ó, ele vem com uma formatação muito diferente da que eu quero. Então, Ctrl Z para voltar. E aí eu posso ir com o menu de contexto, ó, botão direito, em qualquer lugar que está parado, ó, aí aparecem as opções de colar. Colar especial, né? Que aqui vem preservando, tirando toda a formatação, é essa aqui, ó, a última. Ele vem limpo, né? Geralmente essa é a melhor, porque com ela eu consigo chegar mais perto da que eu já estou usando, tá? E aqui o que ele faz? Ele entende, quando ele traz de lá para cá, que cada linha daquela é um parágrafo diferente. E não é bem isso que a gente tem. A gente tem que essa primeira parte realmente é um parágrafo e ele está em negrito, tá? Então eu venho aqui no página inicial, essa aí até para a gente revisar isso, ó, coloco negrito, tá bom? Mas veja que se você comparar com a norma, não está muito parecido, né? Está mais cheinho, né? Talvez por causa da fonte, será? Qual a fonte que ele está usando? É a Times. É a mesma que está aqui? É, mas olha o tamanho. Aqui ela é 12 e aqui ela é 11. Então seleciona com o botão esquerdo do mouse e muda o tamanho para 12. Olha só. Então já sabemos que isso aqui, ó, o tamanho é 12. Então, a gente já pode selecionar toda essa turma aqui com o botão esquerdo do mouse. Clica, segura o botão esquerdo e arrasta. Ó, todo mundo é Times. Você muda de 11 para 12, tá? E aí como é que você junta essas linhas, né? Primeiro você tem que entender onde é que é parágrafo, onde é que é espaço. Isso você, pelo página inicial, você entende ele por esse botãozinho aqui, ó, mostrar os marcadores.
Olha só, quando eu boto os marcadores, esse cara aqui quer dizer que eu tenho um parágrafo. E esses pontinhos quer dizer que eu tenho espaço. Então, olha aqui o parágrafo. Se eu tenho que tirar esse parágrafo, eu venho aqui no backspace, ó, no teclado para apagar. Aí, um espaço. Não se preocupe que essas marcações, elas não vão ser impressas, tá? É só para lhe guiar. Então, outro parágrafo que eu quero eliminar, eu venho aqui em metodologia, backspace, junto, espaço para separar. Ó, porém, traz como, ó, era para estar junto, né? Tem um parágrafo, então eu venho aqui no como, backspace, ó, fica junto, mas não é tão junto, tem que ter um espaçozinho, olha o ponto aqui, ó. Observe, ó, que se eu der vários espaços, ó, aparecem vários pontos, tá vendo? Cada pontinho é um espaço. Pronto. Aí já aqui, ó, no Brasil, já é um parágrafo, bem direitinho, tá vendo? No Brasil, né? Então aqui a gente vai, ó, de solo, junta com backspace, espaço. Procedimento, ó, junta com backspace, espaço. Tá pronto? Quase. Olha só, tem um alinhamento, né? Uma tabulação para a direita, tanto nos parágrafos como no título, né? E aqui não tem, ó, no nosso texto. Não tem, né? Tem só aqui em cima, ó. Vamos ver lá. Inclusive aqui em cima tá 11, né? O texto. Então aqui vamos deixar 11 também, né? Para a gente ficar uniforme. Então isso aqui é 11, não é 12. Para eu tabular, basta eu botar o mouse aqui paradinho, né? Onde eu quero tabular. E aí eu posso vir aqui na minha setinha, ó, em cima, que é a marcador de tabulação, ó, que é o recuo, e posso trazer para alinhar. Ó. Esse é um jeito. O outro jeito é você apertar só o Tab no teclado, que ele faz a mesma coisa, tá vendo? Ele trouxe essa setinha, que é o recuo do parágrafo para a posição 1 centímetro. Então, pelo teclado é mais fácil, né? Bota no início do parágrafo e Tab. Pronto, aí agora já ficou parecido com o que nós temos aqui, né? Bem, aí agora como é que eu trago esse restante aqui? Copio também, tá, ó. Observe que ele só está enxergando o texto, ele não está enxergando a figura. Então, Ctrl C. Venho aqui para baixo, ó, dou um parágrafo, ó, o símbolozinho me acompanhando. Lembre que ele não vai ser impresso, tá? Vamos usar o colar especial aqui, ó, para você lembrar dele, ó. Colar especial. Aí ele diz, olha, o que você está tentando colar é um texto. Como é que você quer que eu cole ele? Aí, ó, texto sem formatação. Pronto, ele traz o trecho puro, sem nenhuma formatação. Aí você olha pra cá, vixe, não tá do jeito que eu queria, né? Tudo bem. Se tem parágrafo, vamos juntar, né? Vamos juntar primeiro. Backspace até juntar. Espaço. Conforme. Espaço. Pronto. Ainda tem aqui, aí vai até efetuar. Então isso aqui também junta. Agora essa parte, ó, lavar a cápsula, já é outro item, né? Ó, lavar a cápsula, né? Então eu vou ter que juntar também aqui. Bota. Aqui eu estou usando, pessoal, o Home e o End, ó. Tá vendo? O Home e o End é uma tecla rápida para você ir para o começo ou para o final de uma linha ou parágrafo, tá? Backspace para juntar. Home, backspace para juntar, espaço. Esse daqui, efetuar no mínimo por 4 amostras, ok? Aí depois o cálculo é outro parágrafo. Então, backspace, pronto. Eu já trouxe o texto. Primeiro esses dois aqui tem que estar tabulados, né? Olha só. Ou não? Ah, não tá, né? Ele deixou aqui sem a tabulação. Geralmente a gente alinha, sabe? Para ficar uma coisa mais harmonizada. Vamos aproveitar para a gente alinhar o nosso. Então, ó, se eu quisesse alinhar esse texto aqui, né, como é que eu faria isso? Né, para trazer ele para cá? Porque lembra que a gente quer botar isso aqui dentro, né? Como uma tabela. Então vai ter um certo conflito aí para a gente colocar essa tabela onde a gente quer. Tá bom?
A gente pode colocar só como figura, mas eu vou preferir inserir uma tabela mesmo, para você entender como é que a tabela é feita. Então eu vou ajeitar essa formatação aqui primeiro. Para simplificar, eu vou ajeitar a formatação desses dois parágrafos inteiros, né? Não vou deixar essa linhazinha de fora não. Então você seleciona esses dois aqui, e aí você diz, ó, o recuo da esquerda aqui em cima, ó, você pode trazer para cá, mais ou menos no meio. E o recuo de baixo do parágrafo, que é esse aqui, você pode trazer para cá. Pronto. Aí ficou uma coisinha, né? Sobrou espaço para minha tabela. Mas se você acha que o recuo está muito grande, você pode diminuir ele aqui, ó. Aí já ficou menos espaço para a tabela? Não sei. Por enquanto nós estamos com esse formato aqui. Agora vamos lá. Como é que eu insiro a minha tabela? Tá? Você tentar clicar aqui em inserir. Vamos lá. Primeiro, nossa tabela tem quantas linhas? Tem 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Então vamos inserir aqui, ó. Digamos que você só chegou aqui, vamos inserir tabela, né? Olha o que ele vai fazer lá. Será que vai dar certo isso? Não, né? Porque a gente está trabalhando com o objeto tabela, que está se misturando com o texto, certo? Mas eu tenho como ajustar isso depois. Então eu vou botar, são 4 linhas e 4 colunas. Pronto. Olha só essa setinha aqui, ela faz o ajuste. Então, quando eu estou trabalhando com uma tabela, veja que aparece um menu aqui, ó, só para a tabela, ó. Que é o design da tabela e o layout dela. São duas coisas distintas. Design é a aparência, o layout é inserir coluna, tirar coluna, ajuste de texto, ajuste de contextos, de números aqui dentro. Tá? Então, primeiro, vamos mexer aqui no design, só para você ter, ó, existem tabelas pré-definidas, ó. Você só aplica. Tá vendo? Você pode dizer o que você quer que seja exibido, marcações ou não. Tá vendo? Como você quer que sejam mostradas as marcações. Você pode mexer nas bordas, ó. Você pode tirar todas as bordas, ou você pode colocar todas as bordas de uma célula da tabela toda. Você pode botar o preenchimento de uma célula, ou sem cores. Você pode alterar, né, o padrão de linha usado na célula para você desenhar uma tabela, desenhar uma coluna, por exemplo. Tá vendo? Só que isso aqui é uma coisa que a gente não usa, então não vamos mexer, não vamos desenhar tabela. Nós temos só colocar na sua tabelazinha pronta. Então vamos primeiro diminuir aqui, observe que tem uma régua em cada coluna. Então vamos diminuir o tamanhozinho dela, ó. Só clica e arrasta, clica, segura e arrasta, clica, segura e arrasta. E aí você pode clicar fora e vai aparecer aqui essa setinha, ó. Tá vendo essa coisinha aqui? Então você clica nela, segura e arrasta. É porque o nosso amigo mouse aqui não está cooperando. Agora, quando aparecer essa cruzinha aqui, aí sim você consegue arrastar. E aí quando você arrasta, o que é que acontece? Ó, ele deixa de se misturar, né? E você vai achando um tamanhozinho aqui, ó, para a sua tabela, que ajuda, ó, com a cruzinha preta, né? Você vai arrastando ela e coloca ela no lugar. Tá certo? E aí você vai colocando ela de modo que ela não vai atrapalhando mais o teu texto. Tá certo? Então você pode escolher qualquer lugar para colocar ela. Esse é um jeito de fazer a coisa, certo? Um jeito mais direto. O outro jeito é você trabalhar com textos como formato de reportagem jornalística, né? Porque aqui você está vendo que tem uma única área de impressão. O formato jornalístico, ele quebra isso aqui em duas colunas independentes, mas isso é uma coisa mais trabalhosa que a gente nesse momento não vai mexer. Pronto, tirei o parágrafo, está minha tabelinha aqui já no ponto. Agora que a gente já uniformizou os parágrafos, eu vou temporariamente retirar esse marcador.
Tá aqui a minha tabela e eu preciso levar um conteúdo para ela. Certo? Vou dar um zoom aqui para a gente ver qual é o conteúdo. Ele diz aqui, ó, dimensão dos grãos maiores contidos na amostra, determinada visualmente. Então vamos lá, isso aqui não dá para copiar, você tem que digitar mesmo. Dimensão. Opa. O que aconteceu? É o tamanho da fonte. Vamos lá, vamos mudar a fonte para 8. Vamos ver aqui. Na hora que eu estou digitando, ele está tabulando. Deve ser a formatação do parágrafo, isso aqui. Então, eu voltei aqui ao marcador para você entender o que estava acontecendo de errado. Quando a gente digitava, ele ia botando para baixo, porque esse marcador aqui é um marcador que delimita o final do recuo dentro da célula do texto que você vai digitar. Então vamos mexer nisso, tá? Por padrão ele colocou um espaçamento muito curto, tá? Então você seleciona aqui as linhas e vem aqui em parágrafo, ó, tá vendo? Ó? Esse espaço vem aqui, ó, ele botou, sobrou muito pouco para cá, ele botou à esquerda 0 e à direita 8. Então tem que deixar 8 centímetros aqui, ó, sem digitar. Vamos zerar isso aqui, ó, pra gente não ter esse problema, né? Aí ele já mostra aqui, ó. A gente agora consegue digitar sem problema, tá certo? Era isso que não estava conseguindo fazer, tá? A gente tem que selecionar aqui, vir em parágrafo. Geralmente quando tem esses problemas é porque o parágrafo está dimensionado com algum desses recursos travados, tá? Ou grande demais ou pequeno demais. Então a gente quer trazer isso aqui, ó. Dimensão dos grãos maiores contidos na amostra. Dimensão dos grãos maiores contidos na amostra em metros. Opa, amostra. É determinado visualmente. Então, vírgula, determinado visualmente. Se não tiver muito parecido, é porque a gente tem que mexer na fonte, tá? Mas por enquanto deixa como tá. Menor do que 2, entre 2 e 20, entre 20 e 76. Então vamos lá. Menor que 2, entre 2 a 20. E o outro é de 20 a 76. 20 a 76. Então observe que eu não estou me preocupando muito com a formatação, eu estou só trazendo o conteúdo da tabela, né? Quantidade de material em gramas. Então vamos lá. Quantidade de material em gramas. Tá? Então, vamos aproveitar, ó, tá digitado errado, não tá? Aqui eu podia simplesmente corrigir usando o corretor ortográfico, que é nessa aba aqui, ó, revisão. Aqui, ó, verificar a ortografia. Aí já vai aqui, ó. Esse quantidade com um D no final pode ser alterado para quantidade. Você pode mandar ele fazer para todos ou só nesse momento. E você altera aqui, ó, e ele já faz automático. E aí ele pula para checar a ortografia. Isso é uma coisa que a gente vai ver com calma depois. Eu só estou aproveitando a deixa para mostrar para vocês, tá bom? Mas nós estamos trabalhando com inserção aqui. Então, quantidade em grãos, aí ó, 30, 30 a 300, 300 a 3.000. Então, 30 a 300, 300 a 3.000 gramas. Continuando, aí aqui nós temos capacidade e resolução, balança a ser utilizada. Então vamos lá. Precisamos de mais uma linha, né? E agora? Perdemos o que fizemos? Não. Vamos colocar o que está faltando logo. Capacidade e resolução. Então a gente só tem espaço para botar aqui, ó. Capacidade em gramas, resolução em gramas. Não é isso? É isso aí. Aí 200, 1.500, 5.000. 200, 1.500, 5.000. Aí resolução 0.01, 01, 05. Só digitando, tá? Simplesmente digitando o que está lá para cá.
Bem, agora eu preciso botar aqui em cima um texto que é balança a ser utilizada. Eu não tenho esse espaço aqui em cima. Então eu posso criar esse espaço aqui em cima e inserir numa linha. Tá? Quando eu clico aqui na tabela, lembra que tem aqui uma aba de design e outra de layout? Pois bem, a de layout me permite fazer essas coisas aqui, ó. Inserir, tá vendo? Inserir colunas ou linhas, tá? Então eu quero inserir acima, né, ó. Tá vendo? Pronto, botou uma linha. Eu posso fazer com o menu de contexto? Posso, ó, botão direito do mouse, ó, inserir linha acima. Eu acho mais fácil usar o menu de contexto do que esse aqui, tá bom? Mas você pode ficar à vontade para escolher. Vamos retirar, porque não precisamos dela, o menu de contexto, ó, excluir linha, pronto. Aí aqui eu só preciso colocar uma informação, chama-se balança a ser utilizada. Então vamos lá, balança a ser utilizada. Veja que aqui, nessa balança a ser utilizada, você tem uma mesclagem das duas colunas. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Você pode fazer tanto fazendo a seleção aqui, ó, você seleciona com o botão esquerdo do mouse, e você pode mesclar usando o layout aqui, tá? Que ele faz isso para você, ó, mesclar células, como você poderia ter feito, né? Botão direito, menu de contexto, mesclar células, tá bom? Agora justificar os textos, ó. Né? Tá todo mundo centralizado, não é? Então eu posso centralizar todo mundo? Posso. Como é que eu faço? Posso ir de um por um, se eu quiser. E mando centralizar. Ou eu posso selecionar a tabela toda e mando centralizar. Certo? Por aqui. Ou mesmo pelo menu de contexto, ó. Tá vendo a opção aqui, ó? Alinhamento. Ó. Centralizar à esquerda, centralizar no centro, centralizar à direita. Né? Centralizar, centralizar. O que está diferente ainda é que não existe essa linha em branco aqui em cima. Então, a gente pode chegar aqui, ó, e mandar ele mesclar. Seleciona com o botão direito, mescla. Seleciona com o botão esquerdo do mouse, botão direito para chamar o menu de contexto, desculpem, e mescla. Pronto, agora está mais parecido, não tá? E aí eu preciso botar um texto aqui embaixo, que é tabela 1, quantidade de material a ser ensaiado. Bem, para digitar esse texto e não misturar com esse parágrafo, o melhor é eu jogar uma linha aqui embaixo e deixar ela transparente em termos de borda, do que tentar digitar uma coisa separadamente desse parágrafo. Veja só, botão direito, inserir linha abaixo, certo? Aí depois, ó, botão direito, mesclar. Aí agora eu posso digitar o que eu quero, ó, tabela 1, quantidade de material a ser ensaiado. Eu boto aqui, tabela 1, quantidade de material a ser ensaiado. Tá? Veja que a gente está trabalhando vários comandos que trabalham a inserção de tabela. Não é isso? E aqui eu estou usando, ó, o corretor direto. Tá vendo? Ó? Material. Se ele tivesse escrito errado, né? Ele ia marcar em vermelhinho embaixo, ó, botão direito, ele já aparece as opções aqui, ó, material, corrigiria. Mas aqui eu preciso de um espaçamentozinho, tá vendo, ó, um pouquinho longe, né? Então como é que eu faço isso aqui? Eu seleciono essa linha e eu digo, ó, agora eu volto lá para a página inicial, não quero mexer nos espaçamentos do parágrafo, eu posso vir aqui, ó, e aumentar ele, ó, mas ele aumentando só para uma dimensão, ou eu venho aqui e mando aumentar, ó. Espaçamento antes, eu digo, ó, bote 5 antes, bote 5 depois e aplique. Olha só, né? Ele ainda quer que seja itálico, não é isso? Então, ó, seleciono, boto itálico. Lembrando, vamos salvar aqui, eu vou salvar como, certo? Para não perder o que a gente tinha feito na aula anterior. Pronto. E aí eu vou mexer com essas bordas, que eu não quero que elas apareçam. Volto para aqui a edição de tabela. Seleciono não mais só o texto, mas olha essa setazinha aqui, ó, tá vendo? Setazinha preta, para ela selecionar uma célula inteira. Aí eu venho aqui, ó, essa célula, eu quero que ela fique sem bordas. Pronto. Aí
Aí você viu, mas eu apaguei a borda de baixo. Então você seleciona a de baixo e aí você vem e diz, ó, eu quero que ela fique com a borda inferior. Pronto. Então na prática, ó, tua tabela é isso tudo, mas vai ficar mais arrumado dessa forma. E aí você trouxe todo o seu texto, certo? Ó, como não está ficando parecido com o que a gente tem aqui na nossa norma, tá, né? Então, essa parte final aqui, eu vou deixar para a gente fazer num outro momento, né, que é inserir essa tabela e essa figura, certo? Mas é muito parecido com o que a gente já fez, tá bom? E vou mostrar essa parte aqui, ó, determinação de umidade de solo, John Santos, laboratório. Como é que eu trago esse texto a ficar aqui embaixo? Que é outra parte interessante do menu de inserção. Nós já instalamos com tabela, com imagens, mas tem essa inserção aqui, ó, de número de página, cabeçalho e rodapé. Aquilo ali é um rodapé. Então, se você botar o rodapé, ó, aí ele vai dar aqui opções pré-definidas de rodapé, tá certo? Então, ó, rodapé, aí aqui você vai digitar o que você quer, que no caso ali, ó, é isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui, e aí vou copiar essa informatação. Vou diminuir o tamanho da fonte, seleciono tudo, boto isso aqui com fonte 8, por exemplo, e mando ele alinhar à direita. E aí, observe que quando eu estou inserindo rodapés, ele bota aqui, ó, rodapé, né? E aí ele traz aqui ó, o resto do texto em cinza para dizer, olha, eu só estou mexendo nessa parte aqui, de baixo. Mas observe que lá em cima está o cabeçalho disponível. Então, se você quisesse colocar alguma coisa aqui no cabeçalho, por exemplo, se você quisesse colocar o número de página aqui, como é que você faria? Ó, inserir, né? Número de página, aí aqui, ó, início, fim de página, margem de página. No caso nosso é início. Aí, ó, início aonde? À direita. Ele vai automaticamente colocar as numerações de páginas sem que você tenha que se preocupar. E ele abre o design, ó, para você mexer nos detalhes dessas inserções, tá? Como a partir de que valor começar, se conta a próxima e a anterior, se tem ligação entre cabeçalhos e rodapés, certo? Você vai perceber que ele automaticamente entende que os cabeçalhos se ligam, mas a gente pode criar cabeçalhos e rodapés independentes entre si e entre páginas. Mas não vamos fazer isso agora, porque isso é um pouco mais complicado. E aí, para fechar o trabalho com a inserção de cabeçalhos e rodapé, você pode só fechar esse aqui, ó, fecha o cabeçalho e rodapé. Vamos tirar os marcadores de símbolos do Word. E olha só, isso aqui, ó, você não consegue apagar, tá vendo? Isso está no teu cabeçalho, mas se você der 2 cliques, ele abre a edição. 2 cliques fora, ele fecha a edição. E no rodapé também, ó, você não consegue apagar, mas 2 cliques, abre para a edição. 2 cliques fora, fecha. Então, por exemplo, se você for para uma próxima página, o que acontece? Ó, no teu cabeçalho já vem a segunda página automaticamente, né? E lá embaixo o mesmo rodapé. E assim, se você continuar, ó, essa é a vantagem de inserir. Ó. Vou botar mais uma página aqui. Está na terceira página e já temos cabeçalhos e rodapé pronto, certo? Se eu quisesse tornar essas coisas independentes, eu teria que inserir uma quebra de seção e teria que dizer que são independentes. Mas isso não é falta do nosso momento, porque já está bem extenso aqui nossa apresentação. Eu vou completar aqui nessa parte final, inserindo alguns objetos só por demonstração, que não inclui essa parte aqui, tá? Então, uma página simples, olha. Se você quiser inserir objetos do Clip Art, né? O Word tem coisas prontas, por exemplo, se você quiser botar alguma coisa para ele procurar, tipo vamos botar aqui, ver o que ele tem pronto sobre solo. Às vezes ele tem, ó. Nem sempre bate com o que você quer, né? Mas você pode inserir, ó. Ele está pegando coisas como se fosse tipo de canto, né? Então, se a gente botasse umidade e mandasse ele procurar, né? Pronto. Aí
Se você quiser se inserir, ó, ele não está inserindo, talvez porque ele não está achando. Não está achando essa informação. Tudo bem. Mas no seu, provavelmente se estiver atualizado, você tem como puxar, é só clicar e arrastar para cá. Essa ele achou. Isso aqui é uma figurinha que a gente usa muito para definir cálculo de umidade, né? Para dizer onde é que é água, solo, né? Até diz respeito a essa norma aqui, ó. Pronto, é uma figurinha que você clica nela, olha só, a formatação, lembra que a gente viu isso aqui antes, quando inseriu lá os cabeçalhos, ó. Podemos mexer no contraste, né? As colorações, né? E outras propriedades do nosso desenho, podemos mexer na cor, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas. Vou aproveitar para mostrar essas outras aqui, ó. Podemos botar uns efeitos, ó, de sombra, de quadro, de moldura. Tudo isso são edições de imagem, de objetos, né? Ofuscamento e tal. Também mexer no padrão de ajuste dentro do texto, né? Podemos trabalhar com recorte, ó. Recortar é você dizer, olha, eu só quero esse pedaço da figura, ó. Então ele esquece o resto, ó. Tá vendo? É muito útil isso aqui quando você não quer fazer aquilo que a gente fez no Paintbrush, que é jogar direto para cá, você pode recortar por aqui, né? E ele preserva. A desvantagem é essa, ó. Na memória do Word, ele preserva a imagem original. Então, se ela vier pesada, o teu arquivo fica pesado. Tá bom? Então, aqui a gente viu como inserir, né, o que? Uma imagem do Clip Art. Agora, se fosse uma autoforma, qual é a diferença da imagem do Clip Art para a autoforma? A autoforma são coisas mais simples, são setas, retângulos, quadrados, muito útil para fazer fluxogramas. Então, se você quiser fazer um esquema gráfico, onde você diz, olha, parte desse ponto, aí depois você quer continuar inserindo, aí vem, segue com nesta seta para essa direção, aí você quer botar um balãozinho aqui, aí você pode, ó, botar o balãozinho aqui, ó. Tá vendo? E todos esses objetos podem ser mexidos em seu preenchimento, podem ser mexidos em sua borda, também podem ter os mesmos efeitos que nós já mostramos, ó. Tá? Então aqui a sua criatividade é que fala, ó. Você pode girar o objeto, ó, tá vendo? Você pode mexer já nas dimensões do objeto aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tudo isso aqui vale para qualquer objeto desse, ó. Veja que eu estou mudando de objeto. Quando é um objeto que pertence à categoria do Autoformas, né, eles como são todos da mesma categoria, o formatar deles é tudo igual, ó. Você mexe em preenchimento, você pode trocar o objeto aqui, ó, colocar outro aqui do lado, né, se você não quiser usar o Autoforma aqui, por aqui, ó, né. No próprio formatação tá lá as peças para você procurar e inserir. Entendeu? Então, isso aqui são coisas que ajudam a montar o teu documento. O que mais que tu tem de inserção aqui, pessoal? Você tem inserções de gráfico. Seriam gráficos que você pode trazer direto do Excel. Essas aqui são elementos gráficos mais interativos, que você pode também inserir, gráficos com esquemas já prontos. Tá? Vocês vão explorar isso com calma depois. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a Word Art, né? Que a Word Art é para você inserir um texto, ó, já com a formatação pré-definida, né? Por exemplo, umidade de solo, né? Então o que é que acontece aqui? Você não precisa se preocupar com a formatação, tá ok? Ele já fica pronto. Só que esse cara aqui, ó, quando você clica, ó, o formatar dele aqui, ó, tudo que você pode mexer, comprimento, você pode girar, ajustar texto. Esse aqui como é interessante, ó, mudar o alinhamento, ó, tá vendo? Eu quero que ele fique assim, ó, escrito de baixo para cima, olha aí. Fica fácil fazer essas coisas, né? Quando você sabe onde elas estão, né? Eu quero que ele fique horizontal. Às vezes essas pequenas mudanças são muito úteis e necessárias, certo? Isso aqui é o posicionamento, ó. Olha que uma coisa interessante, ó, que ele está na frente dos objetos. Se você quiser que ele vá para trás, ó, você vem aqui, recua, tá? Recua, ele vai numa vez para trás, tá vendo? Se você quiser trazer ele para frente, pode fazer pelo menu de contexto. A maioria desses objetos são acessados pelo menu de contexto, ó, que é clicar com o botão direito em cima do Word Art e dizer, tá vendo aqui, ó, trazer para frente, ó, avançar. Aí ele vai avançando.
um por um. Ou por aqui, ó, que é mais fácil. Entendeu? Então veja que você pode inserir e depois que insere o objeto, trabalhar com a formatação dele, girando, cortando, fazendo o alinhamento do texto, expondo o alinhamento dele ao longo do texto, como é que ele deve se propor, depois mexendo no próprio texto, na cor da fonte, no preenchimento, no contorno, né? Tem vários formatos já pré-definidos, objetos pré-definidos que você pode usar. Então tudo isso te ajuda a montar esquemas gráficos dentro do teu relatório, mas isso não faz parte da nossa norminha aqui, né? Mas como a gente se propôs a ensinar para vocês, né, as ferramentas que tem aqui do menu inserir, então nós tínhamos que mostrar essas outras aqui também, que são opções disponíveis, né? O equation nós já vimos, eu vou só relembrar, ó, é aqui, ó, 2 cliques, você ativou o design do equation. Pelo equation você pode inserir frações, você pode inserir potenciações, raízes, integrais, somatórios, produtórios, parênteses, equações trigonométricas, tá? Equações fatoriais, limites e matrizes, tudo isso pode ser inserido no Word. Então, às vezes esse equation não está pronto, então você tem que instalá-lo via suplemento, ok? Você pode inserir símbolos, tá? O que são símbolos? São, diferentemente do equation, são peças isoladas. Por exemplo, se quiser inserir só um símbolozinho desse aqui no meio do texto, digamos que você queria chamar a umidade do solo, né? Você não queria chamar ela de H, você queria chamar ela de uma letrinha do alfabeto grego, que é o alfa. Aí você não tem o alfa no teclado, então você vem aqui, ó, clica alfa, ele insere alfa aqui, ó. Tá vendo? Alfa. Então, os símbolos pode ser também estendido, ó. Tem várias opções de símbolos que você pode usar, várias famílias de símbolos, certo? E aqui você vai escolhendo a fonte, né? E aqui você escolhe a família de símbolos que lhe interessa, tá bom? Símbolos, por exemplo, Libra, né? Esse aqui é a Libra, o símbolo do dinheiro em inglês, que não tem no seu teclado, né? O Mi, que é uma letra grega, e aí você insere, ó. E ele vai colocando, são caracteres especiais. Então é para isso que o símbolo ele serve para nós, certo? Eu acho que a última coisa que talvez valesse a pena ela falar dos links, né? Então, quando você vai inserir aqui, você pode, hoje se usa muito o hiperlink, que é esse aqui, ó. O que é hiperlink? Você pode botar aqui, ó, site, fonte, tá? E é o texto que vai ser exibido, né? E ele vai apontar um local na web que você vai botar aqui o endereço, aonde a gente achou, por exemplo, aquela norma, né? Digamos que foi aqui, vamos botar aqui no... Opa! Pronto, vamos botar aqui, norma de umidade de solo, tá? Digamos que você achou aqui, nesse endereço, né? E aí você quer criar um hiperlink desse endereço. Então você clica aqui no link do endereço, certo? E lá no seu Word você diz, olha, site fonte, aí você coloca aqui, ó. Pronto. Aí, ó, quando você passa o mouse, o que acontece? Ele mostra para você o hiperlink do local onde está, por exemplo, essa norma que nós estamos tratando, que é claro, hipotético, né? Aquele local. E ele diz, ó, se você segurar o Ctrl e clicar no link, ele leva direto para lá. Então, segura no Ctrl, aparece essa mãozinha, clica, e aí você já vai para onde? Já vai direto para o site, certo? Então, essa é a vantagem de inserir os hiperlinks. Hoje se usa muito essa questão de hiperlinks, que está tudo na internet, né? Então, encerramos por aqui. Essa aula foi bem extensa, porque esse menu de inserção ele trata de muitas coisas, tá bom? Então, passem, dá uma boa revisada nessa aula, umas 2 vezes pelo menos, e passem para os exercícios. Obrigado pela atenção. E nos dê um feedback, para a gente saber se o trabalho está bom ou não.